Isso. O Jefferson está voltando aqui. Puxa. Pessoal, então, boa noite para todo mundo, né? Prazerão, realmente, mais uma vez, contar com vocês todos aqui, contar com essa disposição aí, trocar essa ideia. Eu sei que finalzinho de dia, às vezes está meio cansado, mas eu espero que a gente possa fazer uma troca de ideias aqui bem leve, nada muito pesado, realmente só algumas provocações que a gente precisa realmente fazer ao longo do tempo, tá? Eu vou deixar um espaço para a gente poder trocar uma ideiazinha mais no final. Vou tentar seguir aqui uma cadência para a gente não gastar. Eu coloquei ali de 7 até as 9, mas espero que a gente não use todo esse tempo, só um tempinho para a gente trocar uma ideia. E depois também a gente pode. Eu vou deixar o grupo Pois nosso é, aberto ali. Aparecendo alguma dúvida, a gente chegou o status aí. pode trocar ideia também, beleza? Sim. Vou Vou colocar no começar. mundo. Foi bem, você ficou no mudo aí, viu? Agora, assim. É quando ele falou que era para montar todo mundo aqui, eu pensei que ele ia me deixar de fora dessa história. Não deixou. Então vamos lá. Vocês estão vendo a apresentação aí, pessoal? Tá. Aqui sim. Isto. Show de bola. Se ficar mudo alguma coisa, vocês vão me dando um grito aqui para a gente poder conversar, tá? Então, pessoal, né? Mais uma vez, obrigado aí. O objetivo hoje da gente trocar uma ideia, né? E o tema todo desse workshop é falar um pouquinho, né, sobre multiplicar clientes além de indicação. Indicação acaba sendo um canal muito simples, né, e muito proveitoso dentro principalmente de empresas de software, mas aqui eu sei, né, nós temos aqui dentro empresas de software, a gente tem empresa de serviço, a gente tem consultores, né, tem uma galera aqui. Então isso aplica tanto para empresas de software quanto para empresas de serviço. O maior público que acaba sendo da galera de software, eu vou falar algumas coisas um pouquinho mais específicas, mas tudo acaba se aplicando para os dois casos. Então, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre como conquistar, né, novos clientes com previsibilidade, sem depender só de indicação, né, e mesmo ainda que você não tenha um time comercial todo estruturado. Então, para contar um pouquinho da minha história aqui, bem rapidamente para vocês, para a gente não ficar com né, gastando muito tempo, né? O meu nome é Reuben Castro, já tem mais de 25 anos aí atuando com tecnologia, né? Essa carinha de gente muito nova aí, pessoal, ela esconde aí meus 42 anos de idade, mas enfim, trabalho com tecnologia desde 99, na verdade, né? Já fez aí 26 anos, até brinco assim, não vai dar tempo de contar essa história, não. Minha história começou com uma queda de moto que veio me trazer para a tecnologia, mas essa história eu conto no próximo workshop aí, deixa uma ponta solta para a gente falar em outro momento. Mas eu já estou em muitas empresas de software, né? Tanto empresas pequenas quanto empresas grandes. Dentro da minha carreira toda em tecnologia, teve um momento só que eu não trabalhei em uma empresa que o foco dela toda era software, mas sim uma empresa uma indústria de moda, né? Mas onde eu atuava dentro da equipe de tecnologia lá dentro. Mas né, essa carreira toda sempre envolvido com tecnologia. E nos últimos 6 anos, 7 anos agora, na verdade, empreendendo nessa área de tecnologia. Era sócio na Opus 27, que é uma empresa lá de Lagoa da Prata, em Minas Gerais. Hoje eu estou aqui em Joinville, né, mas sou mineiro. E agora estou aqui trazendo um pouco desse conteúdo para vocês, trazendo um pouco do que eu estou criando para esse ano de 2025, né, e daqui para frente. Eu já estou em empresas de diversos portes, desde empresas pequenininhas a empresas grandes, né, como Tigre, Telefônica, VERG. Trabalhei um pouco com consultoria SAP, então a gente acaba tendo essa vivência aí. Então, ponto que eu já vivenciei bastante coisa dentro dessa área de tecnologia, né? E uma delas que fica muito clara, olhando todo esse panorama, e principalmente quando a gente fala de empresas de software house, a gente bate muito na questão da dor de viver de indicação. Essa aí acaba sendo uma coisa muito comum de acontecer. Então, deixa eu só tirar aqui. Enfim, apareceu um rabisco aqui, mas eu tirei ele. Então, só para contar um pouquinho, né, que acaba sendo uma história muito comum para essas empresas de software, ela acaba nascendo muitas vezes de uma área mais técnica, né?
Então, você tem ali um cara que precisa ser um programador, né? Mas no final da história ele acaba já sendo empreendedor, e esse programador enxerga uma oportunidade de mercado. Muitas vezes acaba até naquela linha assim, poxa, tem um amigo meu que está sofrendo com o software que ele já tem. Poxa, mas agora eu consigo criar alguma coisa para ele. Então, ele cria uma solução e começa a ter ali já seus primeiros clientes. Muita história, acho que todas as que eu vivenciei, tirando as startups que acabam tendo uma pegada de início diferente, né? Muitas vezes incubadas, uma formatação um pouco mais acertada, a grande maioria das empresas de software elas acabam nascendo, né, dessa paixão do desenvolvedor ali por fazer alguma coisa diferente. E depois que isso acontece, depois que ele cria essa primeira versão, né, vamos para o nosso exemplo aqui, vamos colocar que ele criou um software, um negócio mais simples, um mercado, né? Um mercadinho. Um amigo dele tinha uma mercearia lá, né, um mercadinho de bairro, e ele resolveu criar um software, né, que tem controle de estoque, tem controle, né, para fazer venda, tem a parte de contas para receber, contas a pagar, emite nota fiscal, enfim. Então fez um softwarezinho bonitinho, coloca para aquele amigo dele começa a usar e, poxa, cara, software é legal aqui. Deixa eu ver quem mais está precisando, né? Ou depois começa a comentar, e isso aí acaba virando aquela comum, né? Fica virando as indicações ali. E acaba que ele cai num loop infinito, né? Eu costumo chamar de loop infinito, né? Aí a maioria do pessoal aqui, acho que a grande maioria é técnica, então vocês vão entender o que eu estou querendo dizer, né? Então ele tipo coloca uma tarefa no agendador dele ali, né? No agendador de tarefas, seja do Windows ou do Linux dele, para rodar de tempos em tempos, e vai rodar um código que nós vamos olhar aqui agora, que é esse códigozinho aqui, ó, que é o loop do empreendedor. E o que que ele faz, né? De tempos em tempos, sem muita cadência, sem muita periodicidade definida, né? Ele vai lá buscar indicações. Aí vê a listinha dele, né? O que tem indicação e tudo mais. Ou aqui quando o bolso aperta também, tá? Aí ele vai lá e busca as indicações. Então ele vai fazer o quê? Ele vai rodar essa listinha de indicações, pega o primeiro cliente, vende para aquele primeiro cliente. Aí lembra, né? Que o cara começou com software de mercado. Aí veio uma indicação de um cara muito bacana, um amigo do amigo dele, né? Indicou ele e aí indicou para um açougue. E aí ele já pensa, né? Cara, pô, açougue é sossegado de fazer, porque tem estoque, tem contas a receber, tem contas a pagar, tem vendas, tem nota fiscal, igualzinho que ele já tinha feito. Só que não. No açougue o cara compra o boi, aí ele tem que destrinchar aquilo ali e virar algumas peças, né? Então agora o cara, poxa, precisa implementar um módulo que faça essa parte ali para alimentar o estoque. E talvez tenha algum controle ali do IMA, ou sei lá qual órgão que fiscaliza isso, né, que ele precisa implementar também. Então ele começa a entrar essa outra fase aqui, que é ajustar o software para aquele cliente específico que ele recebeu. E corrigir o software, né, fazer esses ajustes, o que acaba acontecendo? Ele acaba impactando em coisas que funcionavam para trás. E lá vai ele corrigir, né, os problemas gerados pelos ajustes que ele acabou de fazer. Depois que ele corrige tudo aquilo que ele viu, ele ainda tem que garantir que todo o funcionamento do sistema seja mantido. Isso aqui se repete, repete, se repete, se repete, até acabar as indicações. É muito normal isso acontecer, né? Então depois ele recebe uma farmácia, que parece a mesma coisa, mas não é, que agora ele tem que fazer uma integração com farmácia popular, ele tem que fazer uma leitura de tabela de preço, enfim, ele tem que fazer uma consulta com o Serasa de alguma coisa, e aquele softwarezinho do cara vai virando um Frankensteinzinho. Mas por quê? Porque não tem um público definido. E como é que a gente faz para poder sair desse loop? É através de uma ação clara e intencional. Né? Você precisa estruturar a operação para você ganhar previsibilidade e margem, então você precisa fazer, né? Precisa buscar essa estruturação para que você não fique dependente só de algo que não está na sua mão. E, de novo, quantas indicações vocês vão receber mês que vem? Impossível prever. Né? Se você não tem um programa de indicação com uma certa previsibilidade, não tem como você prever. E disso nasceu o propósito, né? Que é o propósito do LTV+, que é o meu propósito, né? Que é ajudar empresas de software a crescerem com estrutura, previsibilidade e lucro. Transformou, né? Transformando esse esforço, né? Que muitas vezes é um esforço assim, hercúleo, em estratégia e transformando o caos em clareza. O que que a gente vai falar aqui hoje, né? Bem focado aqui para essa masterclass nossa, para esse workshop que nós vamos fazer. Nós vamos aprender que você não precisa mais, né, de mais leads, você precisa de leads certo. Então, aqui nós vamos falar um pouquinho sobre CP, nós vamos falar sobre proposta única de valor. Outro ponto é que você precisa vender com consistência, porque não adianta você ficar esperando e dependendo só de indicação. Você precisa criar um formato, criar um método para você poder ter cliente, né, ter lead chegando de maneira consistente. E também nós vamos ver um funil simples, né? Que vamos ver que um funil simples, na verdade, vale mais do que qualquer equipe grande e desorganizada. Porque se a gente tiver ali um mínimo de controle, a gente já está na frente, ó, de um monte de empresas. Então fica no final, né, até comigo aqui no finalzinho. Vou colocar um presente especial também para vocês aqui, tá? Não é balela não, tá? Não é
A gente já participou de vários eventos, eu brinco muito com o Hamilton aqui, Hamilton, Milton, né? A gente fica viajando o Brasil atrás de evento. Sempre tem ali, eu vou deixar um negócio lá no final. No final, muitas vezes não tem nada, mas aqui tem, então você pode ficar tranquilo. E só para a gente poder, né, nos situar, qual que é o propósito aqui, né? Para quem que é essa Masterclass aqui, né? Para donos de software house, empresas de tecnologia e serviço, que dependem hoje muito de indicação, e sentem que o crescimento está travado por causa disso, está batendo aquele teto ali e não consegue fazer a empresa ir para frente, e que querem estruturar um comercial eficiente. Só que aqui, né, não é Masterclass para buscar fórmula mágica nem resultado sem esforço, tá, pessoal? Porque a gente tem que botar a mão na massa mesmo, não tem como fazer milagre. Eu não prometo milagre. Como diria uma amiga minha uma vez, ela comentando, né, que o programador tem um acordo com Deus, né, que Deus não programa, o programador não faz milagre. Então, a gente, aqui na minha linha, é a mesma coisa, tá? Então, não tem milagre aqui, não. E o que foi para mim, né, dentro dessa jornada toda que eu comentei com vocês, desses 25 anos, e o ponto de ruptura, né, sobre buscar trazer essa questão de estruturar comercial e tudo mais. Durante muitos anos eu vi empresas, né, confiando só na indicação para vender. E indicação, pessoal, todo mundo sabe, é uma delícia, porque assim, a gente chega uma indicação, é um lead quente, né, tá vindo ali muito bem preparado, que a maioria das vezes o seu cliente já fez a venda, né, quem está te indicando já trouxe ali todos os valores que você tem, já contou muito, então assim, esse lead vem em ponto de bala, só converter, e isso gera uma sensação assim, a empresa está crescendo, poxa, chegou mais cliente e tudo mais. Só que o grande ponto é que sem estrutura e clareza, você deixa de ter controle sobre o crescimento da empresa. Foi a pergunta que eu fiz para vocês. Mês que vem quantas indicações para cada um de vocês que estão na reunião? Não dá para saber. Né? Então, eu já sabia que aquele não era sustentável. A gente precisava pensar em alguma coisa diferente disso. E qual que é o custo de viver de indicação? Né? Você não tem previsibilidade de receita, não dá para planejar crescimento, você não tem liberdade de escolha de clientes, porque você tem que atender todos que estão chegando, e ainda tem aquela sensação, né, que todo mês acaba sendo um recomeço. Fechamos esse mês, batemos uma meta, agora, mês que vem, não sei, faço ideia do que vai acontecer. Então, esse é o grande desafio, né? Por isso que eles têm esse custo de viver indicação. E qual que é a virada de chave, né? A indicação, por si só, né, ela é só consequência, ela não pode ser estratégia. Vocês vão ver lá na frente, nós vamos falar um pouco sobre indicação como estratégia, mas ela tem que ser feita de maneira clara. É preciso também buscar clareza sobre o que é o cliente ideal. Porque se a gente não busca essa clareza, né, como é que você vai saber se você está chegando no lead certo ou não está? Como é que você vai saber o que aquele lead realmente precisa ou não? E também é importante ter uma proposta de valor clara e começar a agir com constância, porque o que acaba acontecendo muitas das vezes? A gente até senta, faz essa definição, no final dessa masterclass nossa aqui, né, desse workshop, na verdade, nós vamos chegar no final, vocês vão ter as ferramentas para poder definir CP, proposta única de valor, um funil já estruturado e algumas estratégias de aquisição de clientes. Só que se vocês chegarem segunda-feira e jogarem isso para trás, cara, não vai adiantar nada. Então, o mais importante nisso tudo é ter essa constância, é fazer, pegar o que nós vamos aprender aqui hoje, tá? Que não é nenhuma ciência de foguete, vocês vão ver, mas é pegar e aplicar isso na prática. Esse é o grande ponto. Com isso, você vai ter base, né, para poder sim ter previsibilidade, crescer com margem e ter segurança para escalar também. Então, o primeiro ponto, né, entrando naquela lista toda nossa, é o quê? Você não precisa de mais leads. Você precisa de leads certo. A maioria das vezes, né, o que acaba acontecendo? Muitos acham, né, que o problema é falta de lead. Na verdade, muitas das vezes o excesso de lead é errado. Esse acaba sendo um grande problema. Se você, vamos pegar no caso da indicação de novo, né? Se você não faz filtro nenhum, você perde tempo com o cliente que não é seu foco, né? Vamos pegar assim, eu vou falar porque eu já vi isso, já vivi e já vivenciei isso várias vezes assim. Já vi acontecendo e já vivenciei. O comercial gasta 3, 5, 10 horas, né, de reuniões, de visitas e tudo mais com um cliente de ticket médio de R$ 100 por mês de recorrência e gasta essas mesmas 10 horas com um cliente de 5 mil de recorrência. Então, assim, é tão discrepante que chega a ser absurdo. Então, quando você acerta o alvo, quando você define realmente o seu ICP, a venda flui com muito menos esforço. Porque pensa, como é que eu vou fazer para vender? Eu vou agora abrir uma loja para vender só Apple. E aí eu vou pegar, vou encher uma Kombi, sei lá, e vou, cara, vou para a porta do estádio para vender telefone. Faz o menor sentido. Porque assim, cara, para quem que você quer vender isso aqui? Qual que é o público?
É bem provável que você vai voltar sem todos os telefones, mas isso aí já é outra história, né? Mas o que você vendeu, aí já é um outro problema. Mas o fato é que, assim, se você não sabe para quem que você vai vender, existe um problema sério aí. E o que que a gente precisa também lembrar, né? Que é um erro muito grande a gente tentar vender para todo mundo. A gente tem uma coisa na nossa cabeça, assim, o nosso cérebro ele fica tentando sempre racionalizar tudo, né? Na hora que a gente pensa assim, poxa, tá difícil de vender já, com o funil muito aberto, né? Sem eu fazer filtro nenhum. Se eu fecho isso, vai piorar. Porque imagina, eu não estou conseguindo nem hoje, que eu não breco ninguém, né? Eu trago todo mundo. Já está difícil, imagina se eu começar a fechar isso. Mas qual é o grande ponto? Se você aceita qualquer cliente que paga, você invariavelmente vai esbarrar com coisas que você não sabia como é que fazia, com detalhes de indústria, né? Com detalhes de ramos de negócio que você não tinha domínio. Isso, aí quanto que isso custa para você? Né? Atender segmentos totalmente diferentes com a mesma proposta. Isso aqui é um baita de um problema, porque você vai estar ali, às vezes, com um software que, poxa, está voltado para mercado, voltado para né, para lojinha de roupa e tudo mais, que tem um ticket médio baixo, porque está inserido dentro de um contexto onde, cara, é só o empresário, ele é o eu empresário, né? Só ele, basicamente, no máximo um ajudante e tudo mais. Você pega esse software, vai vender para uma indústria que fatura milhões e você vem com a mesma proposta, não faz sentido. Muitas vezes você perde essa proposta até pelo seguinte, porque o cara olha assim, poxa, R$ 100 por mês, ou R$ 200 por mês, você fica louco. Vou botar minha indústria um software desse que não vai. Eu já vivenciei isso. De perder uma proposta porque o preço estava incompatível com o que aquele mercado esperava. E além disso, qual é o grande ponto? Você não consegue escalar, porque cada cliente exige uma solução diferente. Então, cada cliente que entra acaba sendo quase um produto novo. Ou no final da história, pior ainda, né? Porque você vira um produtão gigante, vira um Frankenstein que você não consegue. A manutenção dele acaba sendo muito mais complexa, né? Conseguir manter isso fica mais difícil. Qual que é o resultado, né? Muito esforço, pouca margem e, na maioria das vezes, muito retrabalho. E ainda tem um outro problema, né? Só, né, ainda na questão de vender para todo mundo, e você acaba não agregando valores no seu software. E aí eu queria trazer uma provocação que é o seguinte, né? Que é uma verdade difícil de incluir, mas eu tenho certeza que todos aqui já vivenciaram isso. Por que que o seu concorrente vende mais do que você? Mesmo você sabendo, né, que ele tem um produto que não é bom igual ao seu. E a gente fica bravo, cara. Poxa, meu sistema não dá problema de estoque, ele é todo alinhadinho, ele é muito mais moderno, ele é mais rápido e tudo mais. Tá lá o cara que eu sei que o software dele é pior do que o meu e tá vendendo mais do que eu. Mas por quê? Porque a oferta dele é melhor. Esse é o grande ponto. E por que que a oferta dele é melhor? Porque ele conhece melhor o público que ele está atendendo. Ah, Rio, então beleza. Então agora só acerta a oferta e, perdão da palavra aqui, folhas, né, pro software. Não, não é isso. Mas se você já tem um software bom, é sua obrigação ter uma oferta melhor que a do seu concorrente. Os clientes do seu concorrente estão perdendo a chance de ter uma ferramenta excelente porque você está pecando na hora de fazer a oferta. E como é que você vai fazer a oferta se você não sabe qual cliente você está querendo vender? Então, esse é o grande ponto que a gente vai discutir aqui. Então, nós vamos falar de cliente, né, de perfil de cliente ideal, né, que é o famoso ICP, que é o Ideal Customer Profile. E o que que é um perfil, né, de cliente ideal de verdade? É você entender o cliente seu, né, que tem a dor real que você resolve, valoriza o que você entrega, tem verba e poder de decisão para poder comprar, e encaixa com a forma que a sua empresa trabalha. Porque aqui entra um outro ponto. Nós não estamos falando só da questão técnica. E muita empresa de software, ó, eu vou falar, tá? O meu ICP, vocês vão ver que daqui a pouquinho eu vou mostrar o ICP da LTV+, são empresas de software. Então, no meu Instagram, que eu sigo de empresa de software, não está no gibi. O que eu vejo de oferta do tipo, melhore sua gestão com o meu software? Cara, isso não é nada. Isso não significa nada, nada vezes nada. Então, a gente precisa trabalhar essa questão do perfil para poder comunicar realmente com aquele cliente ideal. Olha o ICP da LTV+, né? Meu ICP é empresas de software cansadas de depender de indicações, que sentem o crescimento travado e valorizam clareza, estrutura e margem para sair do caos comercial e ganhar previsibilidade. Ah, então quer dizer que você não atende ninguém. Se chegar uma empresa de um outro ramo, você não vai atender. Não, não quer dizer isso.
Só que a minha comunicação precisa ser clara. Tem até uma figurinha que é legal da gente fazer. Deixa eu compartilhar aqui, ver se vai dar certinho aqui no Zoom, que é o seguinte. Deixa eu só achar isso aqui. Vou parar aqui rapidinho o compartilhamento, só para poder mostrar, comentar um item com vocês aqui. Quando a gente define um cliente ideal, o que a gente está fazendo é isso aqui, ó. Vou até colocar um coraçãozinho, tá, pessoal? Fica bem meigo aqui, ó. O nosso cliente ideal é esse coraçãozinho aqui. Só que vão acontecer, né, a gente vai acabar recebendo clientes de outras áreas também, de outros tipos. Deixa eu só ver se eu vou conseguir mandar isso aqui para trás. Vou conseguir. Vou conseguir mandar esse cara também. Uma hora nós vamos chegar lá, gente. Então tá aqui. Quando a gente define o nosso cliente ideal, qual que é o grande ponto? O nosso foco vai ser achar esse cara aqui, achar esse cliente que está aqui no meio do nosso alvo. Então, o meu propósito vai ser achar cada vez mais clientes aqui. Mas pode ser que eu ache alguns clientes aqui também. Eles vão me procurar e talvez tenha aderência. Pode ser até que eu tenha um cliente aqui, ou até um cliente muito fora da curva que estava aqui. Mas o grande ponto é que o nosso foco tem que estar aqui. Ó. Eu preciso procurar atender e encontrar clientes que estejam nesse centro. Por quê? Porque são os clientes que estão aderentes com o meu negócio. São os clientes que eu já sei como é que funciona o negócio. São os clientes que o meu suporte já sabe atender, que a minha implantação já sabe implantar. E até que o meu financeiro entende como é que esse cara trabalha. Se é um cara que dá calote, se é um cara que precisa de um prazo um pouco maior, sabe como é que ele funciona. Então não é sobre, eu tenho que fechar minha porta completamente. Não é isso. O negócio é você direcionar o esforço. Porque se você não direciona o esforço, o que acaba acontecendo? No fim da história, você vai acabar gastando uma energia absurda e não vai conseguir atender de forma adequada os seus clientes. E o que é uma formulazinha para a gente definir um ICP de maneira simples, tá? Meu ICP são empresas do tipo X, que tem o problema Y, que valorizam Z e que querem, né, um W aqui. Vou trazer alguns exemplos aqui só para vocês poderem entender um pouco melhor. Né? Primeiro, vou trazer o exemplo do que não fazer. Olha esse exemplo aqui. Né? Meu ICP são empresas que usam tecnologia em seus processos e desejam se destacar no mercado. A princípio parece até bonito, é legal de ver, poxa, bacana, fala de processo, fala de tecnologia, mas não fala nada no final da história. Empresas que usam tecnologia. Então, se eu reajo, eu uso tecnologia. Então, não é esse o ponto. Olha o segundo, né? Meu ICP são empresas que estão em fase de crescimento e buscam melhorar seus resultados comerciais. Cara, a não ser que seja uma organização sem fins lucrativos, muito pouco provável que você vai achar alguma empresa que não quer melhorar seus resultados comerciais. Então, assim, fica genérico e não serve para nada. Então, agora, vamos pegar uns exemplos aqui de ICP alinhado. O ICP são contabilidades que lidam com alta demanda de clientes, sentem perda de tempo com lançamentos manuais e valorizam automações e suporte próximo. Olha como é que a coisa ficou muito mais clara. Se eu preciso chamar uma agência para fazer uma landing page, se eu preciso chamar, né, ou no meu próprio meu time de marketing para comunicar com esse cliente, ficou muito mais claro. Meu ICP são clínicas médicas particulares que enfrentam dificuldades com agendamento e absenteísmo, buscam melhorar a experiência do paciente e valorizam soluções simples com integração com o WhatsApp. Olha só, como é que você tem clareza de quem que você está querendo atender, o que que esse cara, qual que é a dor desse cara, né, e como é que você ajuda ele a resolver isso. Mais uma vez, então se for em vez de ser uma clínica médica particular, sei lá, fosse um laboratório. Estou até lembrando agora do GT Chat, né, que é uma ferramenta que o João Paulo e o Caio conhece bem com a gente. Então quer dizer que eu não vou atender? Não, você pode atender, mas o seu posicionamento acaba sendo diferente. Esse é o grande ponto. E preciso comentar um ponto importantíssimo aqui também, que é o seguinte: o seu posicionamento depende realmente só do que você vai se posicionar. Você pode pegar o seu software de gestão hoje
e dizer, por exemplo, que o seu software de gestão é o software de gestão especialista para supermercado, por exemplo. É lógico que, então é só colocar, colocar esse tema aí, tá tudo bem? Não, ele tem que realmente fazer jus a esse nome. Ele tem que entregar as funcionalidades para isso. Mas pode ser que seu software atenda muito bem uma mercearia, pode ser que ele atenda muito bem, sei lá, talvez até uma farmácia ele consiga atender. Mas o grande ponto é como é que você se posiciona. Isso está na sua mão. Enxergando, né, o último ICP aqui, a gente tem, né, o meu ICP são lojas de material de construção de médio porte, que sofrem com controle de estoque e rupturas, querem mais visibilidade sobre as vendas e valorizam os sistemas que funcionam sem complicação para o time operacional. Olha como é que isso traz clareza. Então, esse é o grande ponto que vocês precisam perseguir. Ter clareza de qual que é o público ideal que vocês vão atacar. Porque disso aí, as suas ações de marketing vão ser muito mais direcionadas. Tráfego pago, o que quer que vocês forem fazer, feiras que vocês vão visitar, né? Porque qual que é o grande aspecto, né? E eu também venho aprendendo muito ao longo desse ano como um todo. Comercial é teste. Talvez não vai funcionar tudo de primeira, né? Pô, vou enfiar ali 100 mil reais de tráfego pago e vou estourar de vender. Não funciona assim. Ainda fosse tão simples assim. Mas sem o ICP é pior ainda. Então, você precisa cuidar disso. E agora, o que eu queria até colocar aqui, eu vou jogar lá no grupo para nós, só que eu não quero estender muito o nosso tempo, mas eu vou compartilhar depois esse material com vocês. Mas é um exercício assim, de como é que vocês fazem para descobrir o ICP. Um dos primeiros pontos é o quê? Não adianta olhar para fora, é olhar para dentro da sua base. É entender quem que você já atende hoje. E eu acho que um dos principais pontos, esse primeiro item, para mim, ele é crucial, que é entender assim, quem que foi aquele cliente que você fala assim, cara, eu queria ter todos os clientes iguais a esse cara aqui. Dentro da Ops, lá a gente tinha alguns, e eram caras fantásticos, facilitadores, pessoas que estavam ali para ajudar, que na hora que o pau quebrava, que tinha uma situação, eles estavam ali ajudando, pressionando, lógico, né? Porque precisa resolver, mas com uma postura proativa de ajudar e tudo mais. Então, pega esses 5, 10, aí você vai ver a amostragem sua, né? Se você estiver falando de uma base, sei lá, de 50 clientes, talvez 5 é suficiente. Se você está falando de uma base de 1.000 clientes, talvez 5 não seja tão suficiente assim. Então, você vai avaliar da maneira que você acha melhor. E para cada um desses que você fez, o que você vai entender? Qual é o segmento desse cara? Qual é o problema específico que eles tinham quando eles te procuraram? O que fez eles confiar em você logo de cara? E como é que foi o processo de entrega? Foi tranquilo? Foi estressante? O time ajudou? O time não ajudou? Todos nós aqui que já trabalhamos com software, a gente sabe que assim, tem perfis e perfis. E aí vem um grande ponto. Não é só falar de segmento. Eu atendo distribuidoras de motopeças. Eu atendo distribuidoras de medicamento. Tem distribuidoras de medicamento e distribuidores de medicamento. Você tem universos distintos. Você vai ter algumas mais estruturadas, outras menos, algumas que já estão um porte muito grande que talvez seu software não vai se encaixar, algumas que estão naquele limbo que o softwarezinho de prateleira, né, um Conta Azul, um Home da vida já não consegue atender esse cara, mas um TOTUS, um SAP é grande demais para esse cara, um SANC é grande demais, um buraco ali nesse meio que é um mar azul, é um oceano azul ali. Então precisa entender isso. Depois de fazer né, joga-se uma planilha, avalia essas informações e identifica padrão. Tem algum segmento que se repete? Há dores que são comuns? Né? Tem um tipo de empresa onde o processo flui melhor? Esse é o grande ponto. É tentar entender assim, como é que esse pessoal, como é que eu consigo atender essa galera? Quem é o pessoal que eu consigo atender com mais facilidade? E tem um ponto que é muito bacana também, que é de você fazer o quê? O filtro, né, do anti-ICP. Quer pegar assim, aí você vai lá para o fim da sua lista. Quem que são os piores clientes que se tem? Cara, esse cara nossa, só me dá dor de cabeça, eu vou infartar de trabalhar com esse tipo de cliente aqui. Traga esse cliente para poder te ajudar a realmente formatar e entender assim, cara, é o tipo de cliente que eu não quero atender. Está na sua mão fazer foco e atender clientes que sejam aderentes ao seu negócio. Vou conseguir todos 100% aderentes? Quem me dera. Se alguém conseguir essa fórmula aqui, pode me chamar que eu estou doido para poder entender também. Não funciona assim. Mas o foco tem que ser nesse cliente ideal. E com isso você vai responder. Meu ICP são empresas do tipo X, com problema Y, que valorizam W e que querem tal informação. Ok? Saindo do ICP, agora a gente vai para um outro contexto, que é da proposta única de valor.
Porque lá no ICP, a gente está falando sobre o cliente que você quer prospectar, né, que você quer ter na sua carteira e tudo mais. Quando a gente fala de proposta única de valor, a gente já está falando um pouco diferente. O que é a definição de proposta única de valor? Né? É uma promessa clara de valor que destaca como é que o seu produto ou serviço resolve um problema específico daquele cliente. Proposta única de valor. Né? O grande ponto é mostrar assim, o que, que a sua oferta ela é única em relação à concorrência. É você pegar a sua proposta e entender assim, algum concorrente meu que faz a mesma coisa que eu faço aqui em teoria, poderia falar essa mesma coisa? Vou pegar até um caso de um cliente que hoje eu estou atendendo. Olha, de novo, meu ICP são empresas de software, mas eu estou atendendo uma consultoria personalizada, né, uma consultoria high ticket, com uma empresa daqui de Joinville, que é uma importadora. Lá eles têm uma diferenciação que é o quê? Eles têm uma pessoa que fica lá na China. É toda importadora que tem essa pessoa lá, um brasileiro na China? Não são todos. Então, diferencial. Outro ponto da proposta única de valor, né? Clareza e foco. Tem que ser simples, direta e centrada nas necessidades do cliente. Não é funcionalidade. Porque meu software tem dispatch fiscal, meu software tem integração com o FX, meu software tem integração com o Serasa, meu software... Não é isso. É a dor do seu cliente que importa. Esquece a funcionalidade. De novo. Então eu não preciso? Precisa. É o mínimo que você tem que fazer. Só que não é isso que vai vender seu software. É a dor que você está resolvendo. E qual que é o objetivo principal, né, da proposta única de valor? É convencer o seu cliente que a solução sua é a melhor escolha disponível no mercado. Porque se alguém for para o Google agora procurar aqui para o sistema de gestão, você vai tomar uma cacetada de página do Google aí, só de patrocinado. Como é que você escolhe? Por que que eu não vou deixar de... Por que que eu vou contratar seu software por R$ 1.000 por mês, sendo que eu tenho um conta azul que eu posso pagar talvez 69? E agora já tem até RP de graça? Acho que o Santander estava com opção. Santander estava desenvolvendo RP de graça, Vivo também estava com RP de graça. E aí? Se você não tem isso claro, como é que eu vou escolher? E aí, até para, né, a gente deixar bem clara a diferença de cliente ideal e proposta de valor, o ICP é quem você quer como cliente. É a descrição desse perfil ideal de empresa ou pessoa que você quer atrair. A proposta única de valor já é o que, por que que esse cliente que você quer que é o ideal deveria te escolher. Então, ela é a mensagem que vai posicionar o seu diferencial na mente do seu ICP. Ele vai focar em, né, como é que você resolve a dor dele de forma melhor do que os seus concorrentes. Como é que ficaria, né, uma versão assim, para ficar clara aqui da proposta única de valor? Ó, a gente ajuda determinado tipo de cliente que enfrenta um determinado problema relevante a alcançar um determinado resultado através da minha solução. Então, basicamente, para você criar sua proposta única de valor, você tem que responder essas 4 perguntas. Qual que é o seu tipo de cliente ideal? Qual que é o problema relevante para ele? Qual que é o resultado que ele espera alcançar? E o que que você faz de forma única, ou no mínimo melhor que a média? Porque, poxa, eu integro software que não tem bug. Eu sei que tem um monte de software que tem bug, eu sei disso, mas, cara, isso não é forma única. Isso aí é o mínimo que você deveria fazer. É o mínimo que todos deveriam fazer, né? Infelizmente, não consegue, todo mundo não consegue atingir isso. Mas o grande ponto é que você precisa encontrar qual que é a forma única que você faz isso. E aí eu trouxe até uns exemplos aqui para a gente poder comparar, né? Porque uma proposta de valor boa é uma proposta clara. Oferecemos soluções fiscais completas para a contabilidade de todos os portes. Cara, não falou e não falou nada. Agora, ajudamos contabilidades com alto volume de clientes a reduzir o retrabalho com um sistema que automatiza tarefas repetitivas através de inteligência artificial. Opa, já fica um pouco mais claro. Oferecemos um sistema moderno para clínicas otimizarem sua gestão e atendimento. Isso aí acaba acontecendo demais, né? Oferecemos sistemas de qualidade, sistemas, né, rápidos. Isso não é proposta de valor. Agora, olha essa segunda, né? Ajudamos clínicas particulares a diminuir faltas em até 40% com uma plataforma integrada ao WhatsApp e à agenda dos pacientes. Isso é uma proposta clara de valor. Então, é importante que a gente trabalhe nisso para que você consiga comunicar de maneira adequada com seus clientes. A proposta única de valor da LTV+, é que a gente ajuda empresas de software a crescerem com estrutura, previsibilidade de lucro, sem depender de sorte, indicações ou sucesso, usando o método LTV+, que é o método que eu criei. Então, qual que é a minha ferramenta única? Ninguém tem um método LTV+, eu criei.
Ah, mas o seu método tem várias coisas que já existe no mercado. Sim, ele é um compilado disso. Mas na estrutura que eu entrego, não tem. Então, essa é a minha proposta única de valor. E vocês precisam pensar nessa proposta também para cada um de vocês, seja para o seu serviço, seja para o seu produto. Porque o grande ponto é você entender assim, qual que é a dor que eu estou resolvendo daquele cliente meu. Esse é o grande ponto. Então, finalizando essa primeira parte, né, de definição de CP e de proposta de valor, eu quero passar agora sobre a questão de vender com consistência. Né? Então, a gente falou do tipo do cliente, agora nós vamos falar sobre estratégias para a gente, né, impulsionar essa questão das vendas e depois nós vamos falar um pouquinho sobre funil. Sobre vender com consistência, né, muitas das vezes a gente fica sempre, acaba virando meio que um sinônimo, né, para vender o tráfego pago. Tráfego pago, tem que fazer o tráfego pago. E tráfego pago é muito bom. É uma ferramenta, né, que surgiu e que ela é excelente, ela é maravilhosa. Ele pode ser uma alavanca excelente. Mas se você usar antes da hora, a analogia é o seguinte, é pisar no acelerador com o carro no ponto morto. Se você não tem, né, se você não tem um perfil de cliente ideal definido, uma proposta de valor, você vai colocar tráfego pago para quê? Eu vou comentar com vocês, ó. Eu, como eu comentei, né, como o meu público ideal são empresas de software, tudo que é empresa de software eu sigo no Instagram. Então aparecem muitas para mim, né? O Instagram aprende isso e vai me alimentando com mais empresas de software. O que eu vejo de oferta genérica, que você pega assim, ó, eu não faço ideia para quem que esse cara tá falando. Mas esses dias atrás eu vi um anúncio que falava, se você tem problema com uma plataforma X, acho que era com a Shopee. Problema X para a Shopee. E, poxa, esses caras devem ser uma empresa que tem uma ferramenta focada para Shopee. Não tinha nada a ver, era tipo assim, era uma ferramenta voltada para distribuidora, não sei se era de calçados, mas eles tinham uma integração com a Shopee. Só, cara, isso não é o core do seu negócio. Mas a maneira que eles estavam comunicando trazia essa dúvida. Imagina quantas pessoas que não clicaram nesse anúncio deles para saber se eles eram especialistas em Shopee. Eles não eram. Então, o grande ponto é, você pode gerar venda com consistência mesmo sem investir em anúncios. Então eu não devo investir em tráfego pago. Não, você deve investir também. Mas preciso começar por ele, ou ele é a única forma de fazer? Não é. E a gente vai enxergar aqui algumas maneiras. Por que o tráfego pago, né, não deve ser o primeiro passo? É o que eu acabei de falar. Sem ser claro, você atrai público errado. Vai gastar seu orçamento, trazer lead desqualificado, e no final da história é só frustração, que seu time comercial vai ficar ali, né, empacado com um monte de gente que não tem nada a ver com o seu público. Então não adianta. Se uma proposta forte, né, você também está desperdiçando clique essas verbas. E o outro, sem estrutura de funil, o lead, ele entra e vai embora. Se você vai lá e bota uma campanha, né, e agora você trouxe lá 150 leads, e seu comercial estava acostumado a lidar com 10 leads por mês, agora tem 150 para poder tratar. 10 leads por mês é pouco, né? Vou colocar, seja 21, um lead por dia. E agora você bota 200. O que esses caras vão fazer? Não vai conseguir atender. Então, o grande ponto é que o tráfego pago vai potencializar o que já está funcionando no orgânico. Então, se você precisa estruturar isso de modo que na hora que você vai ativar, né, colocar esse turbo realmente no seu comercial, a coisa já esteja alinhada. Se não, é um tiro na água. E quais que são as estratégias que eu quero trazer para vocês simples, né, para gerar vendas? E aí, de novo, não estou fazendo aqui promessa nenhuma não, tá, pessoal? A gente vê muitas dessas historinhas. Poxa, vou dobrar suas vendas, vou quadruplicar seu lucro. Não é esse o aspecto. Mas realmente existem estratégias simples que a gente pode utilizar que muitas vezes a gente nem pensa, a gente não para poder refletir. E eu vou falar sobre 4 delas aqui com vocês. É reativação de contratos e clientes antigos, prospecção, né, que é a mais comum, parcerias estratégicas, e olha a indicação, voltando de novo aqui, né, tem 2 asteriscos aqui para poder realmente ficar claro para vocês. Indicação não é ruim, pessoal. Indicação, na verdade, ela é excelente. O ponto grande é que a gente acaba pecando e não usa ela de maneira eficiente. Esse é o grande ponto. Então, nós vamos falar um pouco sobre isso aqui também. E o grande fator é que você não precisa de volume. Você precisa, na verdade, é de direção. Tendo a direção certa lá com o ICP e com a proposta de valor, essas estratégias aqui ficam muito mais simples. Falando sobre reativação. No que consiste a reativação? Todos nós temos contatos que estão ali na nossa lista, ó, que estão perdidos a tempo, que a gente começou uma conversa, depois acabou não indo para frente, ou era um cliente que foi e acabou saindo por algum motivo, orçamento na época, né, alguma outra coisa. Qual que é o grande aspecto disso? A gente esquece. Vai a gente lá tentando catar ali de novo, né, buscar clientes novos para o funil, e esquece que a gente tem uma lista já dentro de casa. E o grande ponto é que seu próximo cliente provavelmente até te conhece, ele só precisa de um empurrão.
Então, avaliar sua lista de contatos de clientes antigos, ela acaba sendo muito importante, é uma ação muito forte, porque são clientes que já te conhecem, já tiveram o primeiro contato, diferente de um cara no Instagram que nunca te viu. Então, o que que dá para fazer numa reativação, né, no processo de reativação? Pega a sua lista de contatos, segmenta essa lista por potencial, porque a gente tem esse feeling. Eu tenho clientes que estão dentro da minha lista que eu sei que tem potencial para fechar, e eu sei que tem alguns que estão ali só enrolando, que tem um potencial médio para baixo. Onde que eu vou focar? Vou focar no de alto potencial. E aí o que? Pega o telefone, pega o WhatsApp e começa a entrar em contato. Porra, mas é uma coisa tão básica? Sim, é uma coisa tão básica. Eu vou te falar, a maioria das empresas que eu estou conversando não faz isso. Tem aquele aluno que saiu, né? Perdão, tem aquele empresário que saiu há algum tempo e nem entender assim, como é que você está? Vamos tomar um café? Não tem. E às vezes está lá aquele cara sofrendo com uma ferramenta ruim, vamos falar no caso do software, né, sofrendo com uma outra ferramenta. Talvez a sua ferramenta agora já consiga atender o que ele queria antes, que a sua ferramenta não tinha, mas ele não sabe disso. Então é importante focar na reativação. Então não é só de cliente seu que passou, a lista de contatos também. Aquele contato que não te deu bola um mês atrás, 2 meses atrás, um ano atrás, talvez seja a hora de se reativar ele agora. Aquele cara que pediu uma cotação e foi embora sem dar retorno, talvez é agora. E o que é um ponto importante, né, que eu deixei indicado aqui também? É importante ter um funil para acompanhar isso, para que você possa realmente ter uma dimensão de como é que está essa cadência. Estou conseguindo entender como é que está sendo o retorno, fazer essa medição. Isso acaba sendo importante. E fazer prospecção, até coloquei aqui na questão de prospecção leve, né? Tem o prospecção você pode fazer, né, com listas, enfim, você pode, tem diversas maneiras de poder fazer, mas trazendo aqui um exemplo simples, né, para iniciar a prospecção, para quem ainda está dependendo só de indicação, faz um movimento semanal. Toda segunda-feira separa uma lista de contatos, né? Aqui é uma cadência que eu desenhei só como um exemplo, tá, pessoal? A cadência ela varia muito, que varia de segmento. Tem segmento que o empresário lá atende mais rápido, tem segmento que não. Tem alguns, quando você está falando com empresas de porte maior, que você não está conversando com o proprietário da empresa, você está conversando talvez com o cara de compras, então a dinâmica ela é bem diferente. Mas é só para dar um norte de que dá para fazer. Só que a gente fica assim, poxa, prospecção é difícil, cara. Difícil, difícil, não vou mexer com isso não. E dá para fazer, começa a fazer, começa com o mínimo possível. Nós vamos ver daqui a pouco um funil de vendas. Faz esse funilzinho, simples. Começa no Excel que seja, mas faz. Não deixe de fazer. Esse é o grande ponto. Então, separa uma lista de contato, envia uma mensagem curta, agenda uma conversa com quem respondeu, faz um follow-up com quem não respondeu. Na sexta-feira, sempre revisa o que funcionou. Quais scripts que deram certo, que tipo de abordagem que deu certo, qual que não ficou legal, tira dali e vai melhorando. É o nosso PDCA, né? Planeja, executa, controla, né? Vai modificando, vai melhorando e tudo mais. Daqui a pouco você está com o processo de prospecção rodando, você vai aprimorando, colocando mais etapas no funil, mas você vai conseguir ter uma dinâmica, né, e trazendo mais clientes para casa. Um outro ponto, que às vezes muita gente acaba deixando isso passar despercebido, é programas de parceria. E até veio uma provocação, né? Uma pergunta para se fazer. Com quem seu cliente ideal já conversa antes de chegar até você? Eu vou falar pela experiência que eu já tive, e muitas empresas de software já estão fazendo isso, né? Contabilidades, contabilidades, escritórios de advocacia, associações comerciais, enfim. O que que um cara precisa na hora que está abrindo um CNPJ? Invariavelmente ele vai precisar do sistema, né? Então, muita gente já enxergou isso, né? Até as empresas grandes estão fazendo isso, né? Se não me engano, acho que o Homem já tem, Conta Azul também já tem. Mas o que que é um grande ponto? Para a contabilidade, é muito importante que ela indique um sistema que ela tenha confiança. Pode não ser o melhor sistema, mas talvez o melhor sistema para ela. É um sistema que ela consegue capturar os dados, é um sistema que ela tem confiança de que as informações de impostos estão corretas, né, de tributação e tudo mais. Então, no programa de parceria, ele tem que ser uma questão de ajuda mútua. Então, chegou um cliente novo seu que está com problema de contabilidade, cara, a gente fica aquela contabilidade para ele, ou aquele escritório de advocacia, enfim. Mas o grande aspecto é quem dentro do seu ecossistema, né, pode ser parceiros. Então, talvez é um data center. Cara, vai ter um data center ali que vai estar sofrendo com um determinado fornecedor seja de solução de software ou de hardware, que pode ser uma indicação para você. E qual que é o grande ponto? Não comece com coisa rebuscada demais. Poxa vida, eu vou fazer aqui, vou fazer um programa assim, que se o cara me indicar, eu dou tantos por cento, na recorrência eu dou X%, eu faço aqui. Cara, começa simples. Faz um bônus, faz uma comissão.
pontual de um valor só, uma primeira mensalidade, mas começa, né? Ou às vezes faz só uma parceria de indicação cruzada. Ó, chegou para você, você me indica, chegou para mim, eu te indico. E cada um coloca o seu preço, sem comissão, sem nada. Cada um precisa estruturar isso da maneira que achar melhor. Mas o grande ponto é que muitas vezes a gente deixa em cima da mesa. Você tem lá um parceiro seu que já te indica e você não estrutura um programa de parceria com ele. Então faça isso. E por último, para a gente poder é, fechar esse tópico, né, é justamente a indicação. Pô, mas você falou lá no começo que indicação é ruim, né? Não falei que indicação é ruim. Na verdade, você depender só de indicação aleatória é péssimo para o negócio. Mas o grande ponto é, né, seus clientes satisfeitos, eles são baita vendedor seu, desde que você ative isso. Aí eu faço uma provocação para vocês aqui. Todos nós fomos aí em algum estabelecimento, né, restaurante, uma loja, uma farmácia, uma coisa assim, que a gente foi muito bem atendido. Qual foi a última vez que você foi lá no Google Meu Negócio e deu uns 5 estrelas? Sim, porque você lembrou e tava. Sai da loja lá e deu uns 5 estrelas pro cara. A não ser que foi muito fora da curva o atendimento, você queria realmente demonstrar isso, de resto, a maioria das vezes a gente esquece. Então, qual que é o grande ponto na indicação? Mapear os pontos para você coletar a indicação. Aconteceu com a gente aqui. A gente estava aqui em Joinville há uns 2 finais de semana atrás, a gente foi num restaurante. Logo no finalzinho, o cara fez. O cara, poxa, e como é que foi? Foi bem entendido? Não, foi bem legal. E a comida estava boa, tava bom. O cara pegou assim, já mandou o QR Code para nós, né? Já mostrou o QR Code para a gente fazer a avaliação do volume do negócio. Ah, mas isso aí, no caso, eu sei que não é uma indicação direta, né? Mas o que que acontece? Ele usou o momento certo para poder pedir isso. Se eu tivesse dado para ele um feedback ruim, provavelmente eu nem ia pedir, nem ia me lembrar do meu negócio, porque eu ia dar uma coisa negativa para ele lá. Então, mapeie os pontos de coleta de indicação. Todos nós temos isso. Seja você que trabalha com serviço, seja você que trabalha com software, com o que é que seja. O cara te elogiou, fez uma entrega bem feita, né? Fez um onboarding daquele cara ali, e ele começou a ver que o software está dando resultado, traz isso. Vai lá, chama o cara. Né? Tem até uma frase que é a seguinte: indicação a gente não pede, a gente toma. E é bem isso. Porque o grande ponto é que muitas vezes o cliente não vai se movimentar para isso. Então pede, chama ele para ação. Cara, me indica. E eu preciso pedir para vocês aqui. Até queria, né, quem se sentir à vontade, depois indiquem pessoas, né, para poder participar. Vou fazer esse workshop novamente, não vou fazer ele na sequência, né, para não ficar cansativo, vou trazer outros temas. Mas se vocês perceberem que tem alguém que, poxa, essa pessoa que poderia estar escutando isso aqui também, me indiquem, tá? Pode mandar, todos estão lá dentro do grupo. Se quiser mandar no grupo, pode. Se quiser mandar no particular, pode mandar também, né? Se isso aqui está fazendo sentido para vocês, me indiquem. O grande ponto é que a indicação não pode ser sorte, ela tem que ser um processo. E tem um ponto importante também, tornar esse programa visível. Se você está fazendo um programa de indicação que existe, por exemplo, alguma recompensa, eu vou dar um percentual da mensalidade em desconto para aquele cara, ou quando um cliente atingir um determinado patamar, eu vou dar um desconto e tudo mais, deixe isso visível, seu cliente precisa saber disso. Tem uma empresa que eu conheci aqui de Joinville, o que que eles fizeram? Eles colocaram o programa de indicação dentro do software. Então, o cara tem um botão, tem um menu dentro do software que ele consegue indicar um cliente. Então, isso aí já cai dentro do funil deles e tudo mais já resolve. Olha a facilidade que tem. Porque uma coisa que a gente tem que lembrar também, pessoal, é o seguinte: muitas das vezes a gente pede indicação para o empresário, mas quem indica o software, na maioria das vezes, é quem está usando o software, não é o empresário. O empresário também está usando, ele vai ver ali um impacto no negócio dele. Mas muitas das vezes vai ser analista lá do financeiro e vai falar assim: poxa, cara, esse software aqui é bom demais. O outro tava tanto problema, eu baixava contas e ele não baixava. Eu tinha venda que não tinha quantos receber na hora que eu ia procurar e tudo mais. Isso aqui resolveu minha vida. E as pessoas se conversam. E se você não cria um programa estruturado para poder fazer isso, como é que ela vai fazer? Então, o grande ponto é esse: indicação não pode ser sorte, tem que ser processo. Então, crie um programa de indicação. Comecem simples. Rê, mas eu quero fazer uma coisa mais rebuscada. Meu amigo, chat.nopenai.com. ChatGPT atue agora como um diretor comercial e me ajude a estruturar um programa de indicação. Tire isso do papel. É simples de fazer, né? O importante é fazer. Então, a gente termina um pouco essa parte, né? O bloco que a gente está falando aqui sobre estratégia de prospecção, e eu quero comentar um pouco com vocês aqui sobre funil. Muitos de vocês aqui acho que estão careca de saber de funil de vendas, mas que sempre a gente consegue trazer alguma coisa, algum insightzinho novo.
Então, eu quero passar com vocês aqui, né? O funil simples, né, de vendas, ele vale muito mais do que uma equipe grande, porém desorganizada. Muita empresa acha, né, que acelerar o comercial é para trazer mais gente. Ah, agora tem que ter mais SDR. Gente, traz mais SDR. Tem que trazer. Agora tem que trazer o close, mais close. Não é só isso. Uma organização você vai conseguir entender. Porque se eu perguntar para vocês, né, vocês precisam de mais quantos vendedores no time de vocês? Você tem indicador? Como é que você vai saber? A gente não tem uma estrutura para poder entender, cara, chega 100 leads, eu preciso tratar esses caras aqui, cada um consegue tratar tantos, então por isso, como aumentou meu volume, eu estou precisando de mais gente. Senão fica só no achismo. Então, o que é o grande ponto, né? Sem um funil, você não tem previsibilidade. Você pode até vender, mas você não sabe nem de onde veio e nem como que repete. Poxa, esse mês explodiu de vender. É pra caramba. Por quê? Não sei. Ah, porque eu participei de uma feira e nessa feira eu coletei muitos leads que acabaram ajudando. Poxa, fizemos tráfego pago, veio muita gente da campanha, a gente fez a campanha deu muito certo. Fizemos um programa de indicação e está vindo muita questão do programa de indicação. Se você não tem esse controle, como é que você vai ter previsibilidade? Como é que você vai saber se onde é que eu invisto mais? Estou investindo 5 mil por mês de tráfego pago. Está muito? Está pouco? Sem funil de vendas, você não tem o que falar. Qual é o custo de aquisição desse cliente? Ah, eu estou gastando ali R$ 900 para cada contrato fechado. Cara, se é um contrato de 100 mil, tá excelente. A gente fica muito olhando, principalmente quando a gente fala de tráfego pago, fica olhando muito só o indicador de campanha, não é indicador de campanha que vai fazer o seu jogo virar, é indicador de fechamento. Então, o grande ponto é ter o funil para isso, né? E o funil não é sobre ferramenta, é sobre clareza do que fazer toda semana. Porque muitas vezes a gente fica preso em qual ferramenta que eu vou usar. Eu tenho que usar o ClickUp, tem que usar o HubSpot, o RD Station. Gente, nós não estamos falando aqui de ferramenta de software. Nós estamos falando sobre a ferramenta que é o funil de vendas. E o que é um funil comercial mínimo, né? Isso aqui, ó, 4 etapazinhas, ao menos para você desbloquear a sua cabeça e começar a rodar isso. Tem um funil onde tem uma etapa de contato inicial, classifiquei esse cara agora como uma oportunidade, né? Fui lá, conversei, entendi que realmente existe uma oportunidade ali, agendei uma reunião com esse cliente, fiz uma proposta e foi ganho, foi perdido. Até não coloquei aqui no funil essas etapas, né, de ganho e de perdido, que tem alguns funis, igual eu estou trabalhando com um cliente nosso que usa o CRM do Zorro. No Zorro ele tem essas etapas. Já tem um outro cliente nosso que está usando o Como. E no Como, quando você fecha ele sai do funil. Tudo bem, são abordagens diferentes. Mas o fato é, eu preciso entender para justamente conseguir entender como é que está a minha taxa de conversão em cada etapa dessa. Porque, de novo, onde é que o meu lead está ficando? Se eu trago 1.000 clientes, se eu trago 1.000 leads lá no meu topo do funil, e na hora que eu vou ver de proposta eu fechei uma, poxa, o que está acontecendo? Por que eu não fechei 10? Por que eu não fechei 50? Se você não consegue fazer acompanhamento, como é que você vai ter essa dimensão? Então, o grande ponto, né, é que assim, ó, esquece que tem que ser na ferramenta A, na B ou na C. Começa a fazer. Trello, ClickUp, Notion, até planilha, não importa. Né? O grande fator é o quê? Organiza as colunas com as etapas do funil, usa cartões, né, linhas para cada oportunidade e atualiza toda semana para o status real dos contatos. Conseguiu o contato com o cara? Agendou uma reunião? Vai lá e registra. Eu até coloquei aqui da gente fazer um funil no Trello, mas eu não estou com o meu Trello logado aqui, talvez vai tomar um pouco mais de tempo. Mas a gente pode fazer isso no Excel. Coloca para cada contato seu uma linha dentro do Excel e um status. Que status que esse cara está? Ah, status aqui está com uma oportunidade. E deixa uma célula ali, você vai alimentando ela com o histórico do que você fez. Ah, Rilby, mas isso é muito capenga. Para quem não tem nada, tira ao menos aquela assim, eu não quero investir em software para isso agora. Você não precisa investir em software. Dá para você fazer um Kanban na parede, se você quiser, com post-it. Vai ser um saco você guardar o histórico disso. Mas o fato é que não é por causa de ferramenta que você vai deixar de ter um funil. Eu recomendo muito ter um CRM já mais alinhado. Você vai ter um controle de volume, né, volume que está parado em cada ponto do seu funil. Dentro do Trello, por exemplo, talvez tenha até algum power-up lá dentro do Trello, para quem usa, né, conhece essa tecnologia, que possa trazer um pouco disso. Mas o Trello em si é mais para gestão de tarefas, ele não é para gestão de funil. Porém, dá para fazer. Eu fiquei até um tempo atrás usando tudo dentro do Trello. Eu tenho histórico, eu consigo colocar o que eu estou fazendo com cada cliente, consigo colocar datas que eu preciso entrar em contato de novo. Então,
Não preocupe com a ferramenta. Faz acontecer. E qual que é um grande ponto, né? Que aí vale a pena a gente pensar, talvez, numa. Ô, João, valeu, obrigado demais aí. O João tem que sair, mas. Obrigadão, João. Tem algumas métricas que são interessantes de você parar para acompanhar, né? Número de novos contatos semanais, número de conversas que foram qualificadas, taxas de conversão, né, de proposta para fechamento, seja para pedido para ganho, para você entender como é que está acontecendo, tempo médio do ciclo de vendas, esse aqui é um ponto importantíssimo. Poxa, quanto tempo para um lead cair no meu funil e eu fechar? Igual eu falei, vão ter segmentos, pessoal, que isso aqui vai ser assim, ó, é rápido. Talvez vender software para loja de roupa seja mais rápido do que vender, por exemplo, uma indústria. Então, você precisa entender qual que é a realidade do seu negócio. Ah, Ribo, qual que é uma métrica boa de taxa de conversão? Não existe. Vai existir a métrica que você encontrar dentro do seu negócio. Você pode, lógico, fazer benchmark, né? Essa é uma das coisas que eu mais gosto e eu recomendo demais a todos que façam, né? Às vezes, nós, enquanto empresários, a gente é muito parado em conversar com outras pessoas. Conversa, levanta da cadeira, vai conversar com outros empresários. Talvez vai conversar com o seu concorrente, apesar que até isso a gente fazia. Tá? Dentro da Opus, lá em Minas, pô, a gente tinha gente que nós esbarrávamos no mercado, mas não tinha problema. Cara, como é que está essa taxa de conversão? Para você ter uma dimensão de como que a coisa está acontecendo. Mas o grande fato é que você tem que enxergar como é que as suas métricas estão e se elas estão melhorando ou piorando. Se no mês eu estava com 10% de conversão de reunião para proposta e agora caiu para 5%, o que aconteceu? 10% é baixo ou é alto? Eu não sei. Vai depender muito do seu mercado. E aí tem um ponto fantástico. Eu vou até pedir desculpa para vocês aqui, porque essas tabelinhas, vai ficar a tabelinha até meio feia aqui, mas é só para poder ilustrar o poder de você conhecer as taxas de conversão. Porque qual que é o grande aspecto? A gente tem que entender o que que entra aqui no topo desse funil, o que que passa para oportunidade, o que que vira uma reunião, o que que vira uma proposta, o que que fecha. Então, vamos pegar um cenário aqui, um cenário normal que eu coloquei nessa primeira etapa aqui, né? Que do que eu tenho de contato inicial, 25 viram realmente oportunidades. Desses 25%, 40% transformam-se em reuniões. Dessas reuniões, 40% vira proposta e 20% no final da história vira venda. Isso quer dizer, então, que cada 1.000 leads que eu trago para o meu funil, eu fecho 8. Imaginando que eu estivesse num projeto aqui e tal, esquece a questão de falar de recorrência, vamos falar só de implantação, vamos colocar aqui, só para efeito de exemplificação. Eu teria um ticket médio de 10 mil, então eu fecharia 80 mil. Pô, então o que que eu preciso fazer para melhorar isso? Se eu estou entendendo aqui que essas taxas de conversão podem ser melhoradas, vamos imaginar que eu venho aqui e melhoro 5% em cada uma delas. Poxa, mas como é que eu faço isso? Para melhorar a sua taxa de conversão de contato inicial para oportunidade, talvez você vai ter que trazer um lead mais qualificado. Isso pode aumentar a sua taxa de conversão. Talvez é mexer, se você está fazendo tráfego pago, talvez é mexer no criativo. Se você está fazendo prospecção, talvez é pegar uma lista diferente. Enfim, então você pode tratar isso. Poxa, como é que eu melhoro a minha taxa de conversão das oportunidades para reunião? Talvez você tenha que capacitar melhor o seu time de SDR, o seu comercial que faz o primeiro contato. Talvez ele não está conseguindo ali ter o jogo de cintura para poder lidar com aquele cliente. Como é que eu melhoro da reunião para a proposta? Mesma coisa, treinamento. Como é que eu melhoro da proposta para a venda? Mais uma vez, treinamento. Então, vamos imaginar que eu vim aqui e melhorei meu funil inteiro. 5% em cada uma das etapas. Né? Então, agora, eu aumentei minha conversão para 30%, para 45%, para 45% e para 25%. Poxa, já subiu agora os mesmos 1.000 entrando, agora subiu para 15%. Mas concordo que eu tive um grande esforço, né? Porque eu mexi no meu funil inteiro. Então, eu treinei vários times e tudo mais. Se eu venho aqui e mudo o jogo só na primeira parte, que é esse cenário 3, aqui o que que eu fiz? O que que eu poderia ser uma explicação para esse aumento de conversão aqui, né? Eu fui lá e trouxe um lead mais qualificado. Trabalhei meu ICP, trabalhei minha proposta de valor, fiz uma campanha de tráfego bem mais focada para isso, mais direcionada, melhorei minha taxa de conversão só né, do contato inicial para a oportunidade. Olha o impacto que isso gera. Praticamente dobrou o valor inicial lá, né? Mais que dobrou, na verdade, e foi melhor ainda do que eu ter feito toda aquela ação em todas aquelas etapas do funil. Então, qual que é o grande aspecto disso, pessoal? Ter um funil de vendas te traz visibilidade do que você precisa fazer. Vamos imaginar mais um ponto aqui, né, só para a gente poder estressar esse slide. Eu tenho aqui, que hoje eu tenho no meu time, 2 SDRs, por exemplo, né, que estão conseguindo dar conta desse recado aqui de 1.000,
de 1.000 contatos iniciais e tudo mais, e fazer essa prospecção, né, fazer esse processo rodar, se eu dobrar isso aqui para 2.000, vou imaginar que esse time meu já está no limite ali, eu entendi que nenhum está conseguindo atender mais. Se eu vou passar para 1.500, eu já sei que eu tenho que aumentar meu time. Do contrário, é só achismo. Do contrário, eu tô ali, o vendedor falou que precisa. Eu não sei se todos vocês, né, chegaram a ler, né, eu recomendo demais, assim, recomendar o Prospecção Fanática. É livro, assim, que a gente tem que ler, reler, ler, reler, não tem jeito. Mas tem um certo momento lá que o Jeb, ele comenta que ele estava numa empresa e ele percebeu que os vendedores faziam, tipo, 5 ligações por dia, 5 ou 8 ligações por dia. Vamos arredondar, vou colocar isso para 8, né, uma ligação por hora. E aí ele disse, cara, tá aí a explicação. Então vamos lá, cada um vai na sua mesa, pega o telefone, traz aqui para a sala de reunião, nós vamos ligar. Vocês têm meia hora para ligar para 30 clientes. Aí você fala, cara, o cara 8 horas ele liga para 8 clientes. Em 30 minutos ele ligar para 30, eles conseguiram ligar para 22, se não me engano, tá? Posso estar falhando aí com o número certinho. Mas o fato é o seguinte, contato com o cliente, a grande maioria das vezes, você vai pegar o telefone, mandar um WhatsApp, você não vai ter retorno. Então dá para ter volume. Só que se você não tem isso organizado, como é que você faz? Imagina nesse time lá, quanto que eles poderiam prospectar a mais? Mas sem números, o que que você faz? Você não tem nada. Você não tem como tomar ação. Então esse é o grande ponto, né, do funil de venda. E dá para a gente fazer um diagnóstico rápido, né, de onde que está o gargalo hoje. Você consegue me falar, né? Você está falando com quantas pessoas novas toda semana? Né? Você está qualificando essas conversas? Está enviando propostas? Está fazendo follow-up dos fechamentos? Muitas das vezes a gente acaba carregando o cliente pelas etapas do funil e de repente esquece. Né? E o cliente, poxa, meu cliente não me deu um retorno. Cara, qual que é a cadência que você tem para fazer os follow-ups? Isso está alinhado? Você consegue entender? Qual que é a próxima vez que você vai ter um contato com esse cliente? Então, o funil te mostra onde é que você está perdendo dinheiro sem perceber. Esse é o grande poder do funil de vendas. Bom, pessoal, são 8h08. Estamos caminhando aí para. Minha ideia era realmente gastar uma hora e pouco para a gente poder conversar, só para a gente resumir um pouco do que a gente conversou até aqui. Então, a gente falou que com o cliente certo, né, você vende com menos esforço, você pode gerar vendas sem depender de tráfego pago e só de indicação. A gente viu ali estratégias que a gente pode fazer disso. E o funil simples te dá clareza, rotina e controle do crescimento. Então, todos vocês agora já têm um mapa, né, de o que pode fazer. E a escolha é continuar apagando incêndio ou fazer uma máquina mais previsível. Eu sei, pessoal, que nós não estamos aqui, né, fazendo um curso ultra intensivo sobre funil de vendas, sobre estratégias de marketing, não é esse o aspecto. A ideia aqui é realmente trazer uma casca de tudo isso. Vocês podem se aprofundar muito, né? Tem muita literatura. Hoje, com as ferramentas de IA, a Ana está aqui para não me deixar mentir, né? A Ana é especialista em IA aqui com a gente. E vocês podem se debruçar sobre cada um desses tópicos aqui, né? E aprofundar, porque tem muita coisa boa para poder ser aplicada. Muita coisa boa mesmo. E o que vocês podem fazer, né? O que eu recomendo que vocês façam, né? Nessas próximas 48 horas, assim? Refina seu ICP, verifica sua proposta única de valor, cria ela, sabe? Escolhe 10 contatos antigos, faz uma campanha de reativação, né? Avalie as parcerias possíveis, né? Cria seu programa de indicação, monta seu funil que seja numa planilha, né? Mas são todas ações extremamente simples, mas muito poderosas. Eu tenho que fazer tudo de uma vez? Não. Começa ao menos com o seu ICP, com sua proposta de valor. Entenda quem você é, para quem que você vende. Vou comentar um caso que eu vivenciei aqui também, aqui em Joinville, né? Conheci uma empresa aqui há uns 3 meses atrás, só para vocês terem uma dimensão da importância de você definir o seu público ideal. Eles trabalhavam com sistema de gestão genérico, mas tinha um segmento específico que eles vendiam muito bem. Eu vou falar, não tem problema nenhum, a empresa, né, a empresa conhecida também, a empresa chama IBR, era uma empresa do Rio Grande do Sul, mas está em Joinville hoje. Eles trabalham com o sistema, né, o sistema deles é focado para desmanches veiculares. E isso era muito forte no Rio Grande do Sul, porque lá tem uma regulamentação muito forte. Muitas partes do Brasil, né, eu não sei quais são regulamentadas, em Minas não era e acabava sendo um problemão. Né? Mas o Rio Grande do Sul tinha um controle muito sério disso, controle de cada peça, justamente para evitar que isso fomente o mercado de assaltos, né, de roubar carro e tudo mais. Mas, enfim, eles atendiam todo mundo e atendiam esse pessoal. E eles decidiram focar só para esse pessoal.
Só para vocês terem dimensão, né, eu conversando com um dos sócios da empresa, nesse ano, até a metade do ano, eles já conseguiram faturar a mesma quantidade. Na verdade, até na metade do ano, isso, até na metade desse ano, eles faturaram o que eles faturaram em 2024 inteiro. Então, existe um poder muito grande na definição do ICP, porque o seu foco muda, o seu time passa a conversar melhor, o seu comercial sabe as dores desse pessoal. Vou contar só um último caso aqui também, né? Eu fiz um cliente oculto há um tempo atrás com uma empresa de Belo Horizonte para poder entender um pouco como é que funcionava um determinado sistema lá. Estava querendo conhecer um pouco melhor a estratégia de mercado deles. Isso é natural. Conversa com seus concorrentes. Até tem uma história que é muito assim, né? Que se tem aquele cliente seu que ele percorreu seu funil inteiro, de repente aquele cara sumiu, pode ser que esse cara era um cliente oculto. Que queria entender como é que você vende. Então faça isso. Não tem nada de ilegal nisso. Eu não estou invadindo a base de dados do cara e roubando uma tabela de clientes dele, tá, pessoal? Não é isso. Mas vai entender que o mercado está aí. Qual que foi o grande ponto? A menina que era SDR deles, então pensa assim, né? Nessa escada toda do comercial, não é a pessoa especialista master no sistema, é a pessoa que, em teoria, conhece menos, é só para ter um norte no sistema. Mas a apresentação que ela me fez do sistema, ela tinha uma fugiu a palavra agora, mas ela entendia tanto do segmento, era o segmento de farmácia. Ela foi me trazendo, só, pô, isso que acontece quando acontece isso? Quando aquele cliente compra remédio todo mês, porque tem problema de pressão e tudo mais, então você pode fazer isso e tudo mais. A comunicação dela foi tão clara que eu duvido muito que alguém de farmácia não fecharia com ela, se precisasse dessa ferramenta específica. E, de novo, em nenhum momento a gente fala assim, porque esse sistema aqui foi feito em .NET, foi feito em Java. Porque ele foi feito e ele tem uma integração. Cara, não importa. As dores que o cliente tinha, ela resolvia. Esse é o grande ponto. Se eu puder falar de tudo isso aqui, foca nesse CP, proposta de valor, que já está valendo demais, demais. Né? E qual que é o grande ponto? Né? Se você quer aplicar isso aqui com clareza, né? Quer sair dessa inércia, colocar isso em prática com apoio, o que eu vou fazer? Né? Que era o que eu coloquei no início da nossa conversa como um presente para vocês também. Eu gosto de fazer isso, né? Eu abro algumas vagas, né? Não dá para a gente fazer um monte. Aqui não tem tantas pessoas assim, né? Então não vou falar, né? Usar gatilhos de escassez. Gente, as vagas são muito limitadas, só tem uma. Não é isso. Mas se vocês tiverem interesse, vamos sentar para a gente poder conversar. E a gente faz um diagnóstico da empresa de vocês frente aos pilares que eu tenho dentro do método LTV+. Aí a gente senta por uma horinha, né? Eu vou abrir essas vagas aqui. Eu faço isso dentro da consultoria, mas aqui eu faço isso de maneira gratuita, né? Sem compromisso. Não tem, vou fazer isso aqui, tem que pagar alguma coisa. Não tem. Mas o grande ponto é assim, a gente para por uma hora e entende como é que a sua empresa está. O que pode ser melhorado? E a gente avalia nesses pilares aqui. Como é que está seu posicionamento, CP, proposta de valor, propósito da empresa. Se você tem escada de valor, então aqui a gente fala um pouco sobre como é que está a questão sua, seu produto, ele tem uma versão só, ele tem uma versão mais simples e tem uma versão mais avançada, quais outros serviços que você vende? Monetização da sua base atual, se você está fazendo, você faz upsell, cross-sell, se você está fazendo isso, estratégias que você pode fazer. Como é que está a sua oferta? Né? Você está fazendo uma oferta realmente que está mostrando o valor do software que você tem. Experiência do cliente e retenção, porque aqui nesse workshop específico a gente falou só de aquisição de clientes. Mas você tem que lembrar, pessoal, que muito mais caro, né, do que você trazer um cliente novo é você perder um cliente que estava dentro da sua base. A gente precisa trabalhar essa retenção. A retenção, o famoso encantamento do cliente, né? Porque é esse cara que vai gerar encantamento para gerar uma outra indicação e tudo mais. Até existe uma figura, né, de um funil, que ele não termina ali na hora da venda, na verdade ele continua. Até você gerar um encantamento nesse cliente, justamente para quê? Para que ele gere indicações. A gente faz essa avaliação. Como é que está o seu comercial em relação à venda de valor, né? Realmente você consegue mostrar como é que está o valor do seu software, consegue ter uma venda high ticket? Você se enxerga, por exemplo, eu já vi muitas empresas, eu já trabalhei em empresas onde o cliente, eu mostrei para o dono da empresa que a gente tomava prejuízo com aquele cliente, mas a gente continuava atendendo. Então, você conseguiria fazer uma proposta e implantar um sistema seu por R$ 50.000, por R$ 100.000? Às vezes parece completamente fora da realidade, mas talvez não seja. Depende muito do seu posicionamento. E também entender como é que está a questão de cultura comercial na sua empresa. Porque, né, uma outra frase que eu acho muito bacana é que, sim, existem dois setores dentro da empresa.
comercial e apoio ao comercial. Então, se o seu time de suporte não entender que o atendimento ruim que ele faz impacta na venda, que a sua implantação mal feita impacta na venda, que o seu financeiro que não gera, né, que não baixa um cartão de crédito que o cara pagou, não baixa um boleto e tudo mais, impacta na sua venda, está errado. Então, dentro desse diagnóstico, a gente avalia né, cada um desses pilares e eu trago indicações práticas de ferramentas, modelos e o que, que você pode fazer. Tá? Lógico, não vai ser uma consultoria toda elaborada, mas dá ao menos para ter um norte. É o mesmo processo que eu aplico nas mentorias pagas, só que nesse caso sem custo. Então, se você que está aqui, né, tem interesse, escaneie esse QR Code, tem um formulário do Google Forms, tá? Bem simples, nome da empresa, seu nome, um pouco do que a empresa está querendo. Eu vou avaliar esses itens. Então, assim, não é preenche o formulário e já dá uma resposta. Eu vou sentar com você para a gente poder realmente entender o que está acontecendo dentro da empresa, buscar ali, entender como que a metodologia se aplica, ver o que, que você pode fazer para já gerar valor. Eu vou compartilhar também o link lá dentro do nosso grupo, tá? Então, se não der para ler o QR Code aqui, fique tranquilo, eu vou compartilhar também. Mas quem tiver interesse, só fazer o cadastro e me procurar que a gente faz esse bate-papo. Vai ser um prazer trocar mais uma ideia com vocês aí, né? Lembrando que aplicando, né, essa metodologia, olhando para aqueles pilares, o que, que a gente foca, né? Aumentar a retenção e LTV, ter mais previsibilidade nas vendas, melhorar a margem, com foco no cliente certo, redução desse ciclo de vendas, mais controle e menos ansiedade, né? Com vendas constantes sem a gente ficar dependendo da sorte. Então, você não precisa fazer isso sozinho, né? Agora a gente tem um caminho, você pode continuar tentando sozinho, né? Isso aí é a escolha de cada um. Você pode sair daqui agora, ir lá para o GPT, começar a trocar ideia com ele, eu tenho certeza que vai te ajudar pra caramba. Mas, se você precisar de um acompanhamento, eu estou aqui. Fiquem à vontade para poder me procurar. Vai ser realmente um prazerão conversar com cada um de vocês. Tá? Então, se quiser aplicar o diagnóstico, só escanear o QR Code. Mais uma vez, eu vou mandar o link lá dentro do nosso grupo, tá bom? E queria agradecer a todos vocês aqui de novo, né? Realmente você poderia estar fazendo qualquer outra coisa agora, mas escolheu estar aqui com a gente, né? Trocando essa ideia. Prazerão. Vejo todos vocês, né? Do outro lado dessa jornada. Tá aí meu QR Code para o meu WhatsApp, vocês têm lá dentro do grupo também. Meu Instagram também tá aí, que é o Rubem Castro. E eu queria só abrir aqui um pouquinho. Nós estamos aqui 8h18. Se alguém tiver alguma dúvida, ou quiser trocar uma ideia, só levantar a mão aí que a gente bate um papo. Mas no mais, realmente agradecer a todos vocês aí. Prazerão mesmo. Todos, os que eu conheço, os que eu não conheço, foi muito bom estar com todos vocês aqui. Beleza, pessoal? Se alguém tiver alguma dúvida, só mandar, quiser mandar no chat também, fica à vontade, senão a gente fecha a conversa aqui. Tá bom? Parabéns pela entrega, Reuben. Muito Boa, bom. valeu, cara. Muito bom. Com certeza você trabalhou bastante para estruturar tudo isso. Parabéns aí. Valeu demais. Você fala assim, a gente vai hoje conversando um pouquinho com o Milton, né, Milton? Cada vez que a gente passa, cada vez que a gente passa, a gente vai vendo alguma coisa melhorar. Com certeza, né, pessoal, o material não é perfeito e tudo, mas apareceu algum item que vocês acharam interessante, quiser me chamar lá no grupo também para a gente poder trocar uma ideia, se eu puder ajudar vocês, contem comigo aí. Foi realmente excelente estar com vocês. Beleza? Obrigadão, então, pessoal. Fenomenal, viu, Léo? Fico, valeu. Ô, cara, obrigadão. Vamos conversando. Conte comigo aí para o que precisar, tá? Obrigadão, Ana. Obrigadão, Hamilton. Valeu, Kiko. Valeu, Lúcia, Milton, Felipe, Jefferson, João Paulo, Caio, Lígia, Samuel. Prazerão. Nos vemos na próxima aí. Falou. Beleza? Valeu, Rubem. Parabéns Valeu, aí. pessoal. Obrigadão, meu cara. Parabéns, Hilda. Abraço. Até mais. Tchau, Valeu, pessoal. tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Parabéns, Rubem. Valeu, turma.